10 anos, por meio da sua fundação de apoio, a UFMG criava a Fundepar, Fundep Participações, uma gestora de fundos de investimento especializada no desenvolvimento de negócios inovadores de alto impacto, que apoia empresas emergentes por meio do aporte de capital empreendedor e do suporte à gestão. Para dar início a este evento de comemoração dos 10 anos da Fundepar, assistiremos a um vídeo sobre as ações da Fundep Participações ao longo da década. Há mais de 10 anos, a Fundepar atua como gestora de fundos de investimento, especializada no desenvolvimento de negócios inovadores com alto potencial, apoiando empresas de base tecnológica emergentes, com o aporte de capital empreendedor e com suporte à gestão. Tudo para transformar tecnologias em produtos e serviços de alto valor agregado. A Fundepar desenvolve programas e veículos de investimento para apoiar empresas que consigam resolver problemas da indústria, saúde, agronegócio, mobilidade, entre outros, buscando sempre, além do sucesso das empresas, impactar positivamente a sociedade. Com investimento e suporte à gestão, a Fundepar aumenta as chances de as startups superarem os desafios tecnológicos e comerciais dos primeiros anos. É assim há uma década, com diversos programas de investimento, entre eles o Seed for Science, um fundo de investimento em participações que reúne vários parceiros em torno de um portfólio de empresas de base tecnológica que respondem a demandas de saúde e bem-estar, agronegócio, varejo e indústria. Bom para as empresas e para o mercado de trabalho. As empresas investidas pelo Seed for Science geram mais empregos qualificados, com mais de 30% dos seus funcionários, mestres e doutores. Aos 10 anos de atuação, a Fundepar se prepara para lançar um novo fundo, com o objetivo de ampliar a disponibilidade de capital para negócios inovadores, desta vez mirando as tecnologias sociais e os negócios que buscam promover impacto socioambiental positivo para a sociedade. A Fundepar confia em um mundo com responsabilidade social e muita tecnologia a serviço da humanidade. Fundepar 10 anos. Investimentos em negócios inovadores. Convidamos para ocuparem seus lugares aqui no palco a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida. O presidente da Fundação de Apoio da UFMG, professor Jaime Arturo Ramires. O presidente do BHTEC, Parque Tecnológico de Belo Horizonte, professor Marco Aurélio Croco. O diretor de gestão da Fundepar, Felipe Godoy. Passamos a palavra ao diretor de gestão da Fundepar, Felipe Godoy. Bom dia a todos. Que honra abrir esse evento. Uma saudação e agradecimento especial à professora Sandra Regina, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Ramires, presidente da Fundep, professor Marco Aurélio Croco, presidente do BHTEC. Eu fiz uma cola aqui que eu não posso esquecer de nenhum detalhe, vocês vão me dar licença para olhar no celular aqui. Bom dia novamente. A comemoração de 10 anos da Fundepar não é uma data simbólica que nos traz muitas alegrias e orgulho, mas nenhuma pessoa, organização ou empresa consegue fazer uma jornada tão longa sem o apoio e suporte decisivo de outras instituições. Então, antes de olhar para frente, torna-se necessário uma parada para rever erros e acertos e, principalmente, dedicar um tempo para ser grato aos parceiros e instituições que foram decisivos nessa construção. E, nesse evento de 10 anos, a minha fala em nome da Fundepar
não poderia ser diferente, e, portanto, será uma fala de agradecimento e gratidão para com todas essas instituições e pessoas que foram decisivas e marcantes no desenvolvimento da Fundepar. Em primeiro lugar dessa lista, temos a UFMG, que acreditou no projeto da Fundepar, permitiu que ele fosse construído e constituído, e esteve sempre disponível para apoiá-lo. A Fundepar foi uma inovação no ecossistema de investimento e continua assim, mesmo depois de 10 anos, sem paralelo no Brasil, como spin-off de uma fundação de apoio para ser seu braço de investimento. Recentemente, a FAPESP nos consultou para entender o nosso modelo jurídico, a nossa estrutura e a nossa forma de operação. Por esse apoio, professora Sandra, em nome da Fundepar, receba o nosso profundo agradecimento ao UFMG. Na sequência, vem um duplo agradecimento ao professor Jaime, professor que assumiu a Fundep aproximadamente 2 anos e meio atrás, né? Encontrou, numa época de pandemia, né? Encontrou a Fundepar numa fase de transição, e sua liderança foi fundamental para definir a nossa nova orientação estratégica com foco absoluto na UFMG. Ainda seu apoio à diretoria da Fundepar nos permitiu que fossem incrementadas diversas parcerias e convênios com estruturas de inovação da UFMG. E foi sua orientação estratégica, professor, que nos trouxe aqui nesse momento de celebração, onde começamos a traçar os primeiros passos do próximo ciclo de 10 anos da Fundepar. Por esse apoio, professor Jaime, em nome da Fundepar, receba a nossa gratidão e agradecimento. O segundo agradecimento, professor Jaime, é para a Fundep, nosso acionista, primeiro investidor, instituição que nos abriga, toda a Fundep, da diretoria a todas as áreas, foi e é extremamente solícita e aberta em atender as demandas da Fundepar. Apenas como exemplo, a área de comunicação, que organizou esse evento maravilhoso. Por esse apoio, professor Jaime, em nome da Fundepar, receba os nossos agradecimentos à Fundep. Professor Croco, que foi quem arquitetou a Fundepar, estava na gênese da sua criação, pesquisando as melhores referências internacionais, promovendo os ajustes no modelo para a nossa realidade, alocando recursos como presidente da Fundep à época, e, novamente, com um apoio decisivo como presidente do BDMG. Por esse apoio, professor Croco, em nome da Fundepar, receba os nossos agradecimentos. Precisamos também agradecer os nossos investidores, cotistas e parceiros que acreditaram na tese de investimento da Fundepar e na capacidade da Fundepar entregar os resultados, né? Então, em nome da Fundepar, os nossos agradecimentos aqui pela ordem de adesão à Fundep, à FAPEMIG, o BDMG, a Codenge, a Funarb, o Bandes e a Mergos. Precisamos também fazer um agradecimento especial aos nossos empreendedores, que compartilharam e franquearam seu sonho com a Fundepar. Ainda bem que são muitos, não dá para nominar todos aqui, então, em nome da Fundepar, os nossos agradecimentos aos empreendedores. Tem alguns aqui, muito obrigado pela presença. Por fim, agradecer nossos colaboradores, a nossa equipe enxuta, mas é aguerrida, apaixonada pelo que faz. Agradecer o Carlos, nosso diretor executivo, está fazendo 6 anos de casa, eu estou fazendo 5 anos agora no segundo semestre. Maiara, que cuida de todo o nosso back-office, tem 7 anos de Fundepar. Nossos analistas são novos, têm 1 ano de casa, o Lucas e o Felipe Faria, e a Letícia, que é a nossa caçula, aí, tem 2 meses de casa. A Fundepar segue firme no propósito de ser um ator de investimento na transformação do Paper em PIB, no compromisso com o FMG, no ecossistema de inovação, na sustentabilidade do meio ambiente, da inclusão e do impacto social. Parafraseando Guimarães Rosa, o que a vida exige da gente é coragem, né? E coragem sempre foi marcante na Fundepar, em todos os nossos apoiadores. Muito obrigado e que venham os próximos 10 anos. Vou passar a palavra agora ao professor Croco. Sandra, bom dia. Cumprimentar Sandra, cumprimentar Jaime, Felipe. Inicialmente, eu queria iniciar agradecendo a gentileza que a Fundepar está fazendo, a Universidade está fazendo, e me convidar para estar nessa mesa. Como o Felipe já disse, a gente estava à sorte, né? Eu estava presidente da Fundep quando a Fundepar foi criada. E eu acho que
O que eu gostaria de falar aqui hoje é um pouco, e contribuir para o debate, e contribuir para os próximos 10 anos da Fundepar, é um pouco relembrar os motivos pelo qual a Fundepar foi criada, o que motivava naquele momento, que eu acho que é importante para localizar o papel dela dentro da universidade. A Fundepar não foi criada porque precisava ser, em Minas Gerais, de um fundo de investimento. Existia muito fundo de investimento, inclusive existe até hoje. A Fundepar não foi criada porque a Fundep precisava alavancar recursos com participação acionária aí num unicórnio da vida. A Fundepar foi criada como um instrumento da relação universidade-empresa. O papel dela é facilitar o processo, contribuir para o processo de transferência tecnológica a partir do empreendedorismo de base tecnológica. Ela é criada tendo como missão contribuir para que a universidade exerça sua função social, que é de transferir conhecimento para a sociedade. Ela é criada não com objetivo em si mesma. Então, inclusive, na sua origem, ela não era fundo de participação. Ela era uma empresa e a gente já tentava atuar num ponto muito específico, que é a desconfiança do pesquisador com o mercado financeiro e a desconfiança do mercado financeiro com o pesquisador. Essa relação é muito complicada, até hoje é muito complicada, né? O mercado financeiro não entende o que é universidade, não entende o que é gestor, pesquisador, e a universidade tem dificuldade de trabalhar com esse tipo de dinâmica que é o mercado financeiro. Como os pesquisadores da UFMG tinham confiança na Fundep, a ideia da Fundepar era, tá bom, vamos pegar essa confiança que tem na gente e vamos fazer a ponte com o mercado financeiro, vamos fazer a ponte com os fundos de investimento. Era esse o objetivo, dentro de um contexto geral de ser mais um instrumento, dentre os vários, no ecossistema que faz a relação universidade-empresa. E, de fato, foi pioneiro. Não é só a FAPESP. Há 3 anos atrás, o Luciano Coutinho, ex-presidente do BDS, também nos consultou para como é que a Unicamp criasse o seu fundo de investimento, que tem agora um fundo de investimento criado. Então, foi muito importante. Então, relembrar isso, eu acho que é importante, inclusive para pensar os próximos futuros, né? A Fundepar tem um papel no ecossistema de inovação da UFMG, né? Assim como a Fundep tem, como o BHTEC tem, como a CTT tem, e vários outros têm dentro desse ecossistema, e esse conjunto de ações é que é importante, né? E se era importante lá 10 anos atrás, eu acho que ele se torna mais importante hoje. Porque há 10 anos atrás a gente vivia o grande desafio de patentear. Hoje eu acho que o desafio é transferir. A gente já tem a tecnologia de patentear. Agora a gente tem que olhar a transferência. Não é só um problema nosso do UFMG. De uma forma geral, as universidades brasileiras precisam intensificar esse seu contato com o setor produtivo, intensificar essa forma de transferência, para a gente, inclusive, cumprir o papel que é esperado de nós. Startups oriundas de universidade é uma necessidade de uma política pública mais geral, inclusive. Não basta ter só dinheiro. Eu acho que o problema das startups, do empreendedorismo, não é só dinheiro, é um empreendedorismo de base tecnológica, oriundo na universidade, como países do mundo inteiro fazem. A China tem programas para startups, os próximos nossos gigantes, que ela vai lá embaixo, pega na universidade e vai acompanhando até se tornar uma grande empresa. Isso é fundamental, e eu acho que a Fundepar tem esse papel. Nesse momento, onde, com todo cuidado, a gente não basta só contar patente, agora a gente tem que contar transferência. E isso é um papel que o ecossistema, como um todo, tem. Nós, Fundepar, Fundep, CTT, BHTEC, esse ecossistema que, inclusive, tem, muita satisfação aqui com pelo BHTEC falar, tem se aproximado de uma forma muito grande. A Fundepar é a gestora
né, gestora. O BHTech também fez um fundo. Tem o BHTech Ventures, que permitiu a gente, hoje, ter participação acionária dentro da FABNS, que está aqui, que é uma spin-off da UFMG, e a Fundepar é o nosso gestor desse projeto. Como outros também que nós estamos trabalhando junto. O BHTech está lançando um programa agora, junto com a especialmente, programa Parque Aberto específico para as empresas que a Fundepar participa, né, tem participação acionária, que é esse resultado dessa cooperação entre os órgãos que hoje está existindo. Então, era só isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer o convite. Eu acho que está aí um papel grande a desenvolver, e eu tenho certeza que a UFMG vai se honrar muito ainda dos próximos 10 anos da Fundepar. Obrigado. Passo a palavra para o Jaime. Professora Sandra, professor Croco, Godoy, bom dia a todas e a todos. Uma grande satisfação aqui representando a Fundep, de participar dessa abertura de comemoração dos 10 anos da Fundepar. Eu vejo importante ressaltar 2 aspectos. Primeiro, nós temos muito que comemorar desses 10 anos que aqui celebramos hoje. Estendo, então, inicialmente, os cumprimentos a todos aqui os colegas da Fundepar, que estão todos aqui presentes, e de igual maneira da Fundep, que possibilitaram essa caminhada até agora. Como o Croco muito bem ressaltou, está muito claro o que foi o propósito ao se lançar um fundo via Fundepar para apoiar projetos emergentes, startups de base tecnológica da UFMG. Essa história vai ser contada na primeira parte da nossa programação, pelo Carlos, ou seja, nós vamos ter oportunidade de ver quais projetos foram apoiados, de que maneira, como que eles avançaram, que startups são essas e qual que é o estágio que elas se encontram hoje. Mas, reitora, permita-me dizer também o seguinte, se foi acertado há 10 anos apostar em empresas de base puramente tecnológica, e nós sabemos que o nosso país carece muito disso, e temos muita demanda e muita massa crítica, não apenas na UFMG, mas na nossa sociedade, empresas que nascem, seja no ambiente acadêmico ou em volta dele, que estão dispostas a entregar uma solução, resolver algum tipo de problema com alguma tecnologia desenvolvida aqui no país, para que possa devolver respostas do ponto de vista tecnológico para a nossa sociedade, para o avanço da nossa sociedade como um todo. Se isso é verdade, e pelo que nós veremos, e pelos dados que temos, é igualmente verdade que, da mesma forma que a UFMG ela é muito sólida e consolidada nas áreas conhecidas como sendo de ciências duras, ela também o é nas áreas de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguística, letras, artes, enfim, em todo o espectro que nós olhamos as grandes áreas de atuação do ponto de vista acadêmico. Se, no campo das ciências duras, nós temos pessoas, colegas, cientistas, que têm ideias inovadoras, dispostas a montar uma startup, nós acreditamos na tese que é igualmente verdadeiro estender essa possibilidade para todas as áreas do conhecimento. Essa segunda metade da nossa programação, o Carlos vai abordar exatamente isso, de como nós estamos concebendo um novo fundo de investimento para possibilitar apoio agora em tecnologias que atendam mais o lado social da nossa sociedade, enfim, que também contribuam para o avanço dos desafios que estão prementes na nossa sociedade. Temos certeza que é uma semente que dará bons frutos. É essa a nossa tese e acreditamos muito fortemente nisso, e, com isso, eu creio que a Fundep está dando mais um passo de apoio à UFMG, que é de onde ela vem, ela cumpre o seu papel social, ela cumpre o seu papel institucional, mas, de igual maneira, ela continua apoiando a Fundepar. As empresas de base tecnológica continuarão sendo apoiadas, mas agora também criaremos um novo fundo para apoiar iniciativas que abranjam outro espectro da nossa sociedade, que até então não estavam contemplados no anterior. Então,
Então, com essas palavras, eu só tenho a cumprimentar a todos os que acreditaram, né? Quero estender aqui de forma muito cordial os nossos agradecimentos em quem acreditou nessa ideia há 10 anos atrás, como o Croco já colocou, como o Godoy explicitou, a FAPEMIG, todo o Estado de Minas Gerais, por meio dos seus entes via BDMG, CODEMIG, não é isso? A FUNARB, quem mais, Galo? O Bandes, enfim, todos os investidores que acreditaram na semente, na ideia inicial, nos nossos agradecimentos, aos empreendedores que bateram a porta da Fundepar, e agora, na segunda parte, uma outra ideia será lançada e estamos certos de que teremos também propostas boas a serem analisadas e histórias para contar nos próximos 10 anos. Muito obrigado, um bom dia a todos. Reitora, com você. Obrigada, professor Jaime. Eu começo dando as boas-vindas a todos vocês. Bom dia. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui neste momento tão importante para a Fundep, para a Fundepar e também para a nossa instituição. Eu queria cumprimentar o Felipe Godoy, na pessoa de quem eu cumprimento toda a equipe do Fundepar, que tem trabalhado nesses últimos 10 anos e que está aí com a proposta, como o professor Jaime disse, muito inovadora. Cumprimento também o Croco, que não se lembra que eu era do Conselho Curador, quando nós começamos a discutir o Fundepar. Eu ia ver se você ia lembrar disso, e do trabalho que nós demos para você. Então, queria cumprimentar. Foi realmente uma ideia muito inovadora, nos pegou a todos de surpresa. Fizemos uma sabatina com a equipe à época, porque era muito difícil, há 10 anos atrás, nós concebermos essa como sendo uma missão da Fundep, né? Mas, no final, aprovamos e confiamos na ideia que foi apresentada aqui hoje. Queria cumprimentar também o professor Jaime Ramires, e, na pessoa do professor Jaime, os diretores, a professora Beth, o professor Valmir, toda a equipe da Fundep, que está aqui presente. Queria também agradecer o trabalho espetacular que o professor Jaime tem feito à frente da Fundep, em momentos muito difíceis da história da nossa instituição, não só e do país também, não só pela pandemia, mas pelo contexto muito difícil de corte orçamentário que nós vivemos nos últimos anos, né? Então, hoje, por isso, é um motivo de grande alegria podermos estar aqui hoje, ver que a Fundepar deu certo, né? A nossa grande dúvida é se ia, de fato, funcionar, se ia cumprir o papel para o qual a Fundepar estava sendo pensada à época. E nós acreditamos, de fato, como Conselho Curador, e aqui aproveito também para cumprimentar o professor Hugo Cerqueira, que é o presidente atual do Conselho Curador da Fundep, cumprimento também os membros da equipe que estão aqui, os diretores e diretoras também. Então, a Fundepar, de fato, ela cumpriu o que se propôs a fazer, e tem tido um papel muito importante em fazer justamente essa conexão entre o que é produzido na universidade, o que é produzido também pelas pessoas em seu entorno e o que é transferido para a sociedade. Então, esse papel está cumprido, e agora, Fundepar, como trabalha com inovação, o que quer dizer inovação? É trazer o novo, né? E também o novo está no lema da nossa universidade, Incipit Vita Nova, que é o lema da universidade, quer dizer uma vida nova principia. Uma vida nova principia a cada momento. E eu, que sou da literatura, não poderia deixar de comentar o poema maravilhoso do Carlos Drummond de Andrade, ex-aluno da UFMG, que fala: o teu aniversário é um nascer a toda hora. E é isso que a gente está celebrando aqui, o aniversário da Fundepar, mas uma nova promessa pela frente, um novo nascer. E esse nascer, para mim, tem tudo a ver também com o momento que a gente vive. Então, queria agradecer, mais uma vez, a Fundepar, Jaime, por pensar também em algo que tem sido muito importante para a UFMG, mas por todas as universidades, todo mundo, que é trabalhar com as tecnologias sociais. A universidade, a missão da universidade tem mudado muito ao longo dos anos, né, e dos últimos anos, principalmente, né? Primeiro, se pensava na universidade como aquele espaço para que as pessoas iam para conseguir uma profissão, né? Hoje, nós sabemos que isso é apenas uma das missões da universidade. A universidade faz pesquisa de ponta, a universidade forma cidadãos e cidadãs, e a universidade, sobretudo, dialoga e está a serviço da sociedade.
em todos os sentidos. Isso é uma tradição na América Latina. A América Latina tem uma tradição enorme de extensão universitária, quer dizer, de estar próximo da sociedade através dessa transferência de conhecimento que é tecnológico e que é também social. E isso, atualmente, tem sido o que está sendo discutido em todo o mundo. Como que as universidades devem, podem, precisam estar mais próximo da sociedade, fornecendo respostas para os problemas que nós ainda não descobrimos soluções e que nem ainda pensamos que existam. Então, nesse sentido, eu diria que a Fundepar, mais uma vez, ela inova. Ela faz o que é de sua responsabilidade. Ela inova em conceber essa nova fonte de financiamento, esse veículo de empreendedorismo, que vai, de fato, esperamos, eu tenho certeza, ter um impacto muito importante naquilo que a universidade faz como missão. Né? E isso vai ser muito importante. Então, parabenizo o professor Jaime e a Fundepar por essa inspiração que se manifesta na própria concepção do que é a universidade hoje em dia. Então, isso, para nós, é uma enorme satisfação. Poder estar aqui e poder, de fato, ver mais essa possibilidade que nós temos de fazer essa transferência de conhecimento. Eu queria só fazer o Croco, que está nesse contexto há muito tempo, mencionou que a grande dificuldade das universidades é conversarem com o setor dito produtivo, né, que parece que nós não somos produtivos, né, dito produtivo, mas as empresas, justamente para fazer essa transferência de conhecimento. Mas eu estava comentando no evento organizado pela CTIT, no dia 31 de maio, foi quando eu li, no mesmo dia, um artigo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, eu comentei à época, um artigo que saiu no Valor Econômico daquele dia, no dia 31 de maio, que trazia como título algo que nós estamos cansados de saber: falta de conexão entre a academia e as empresas é a razão de nós não termos muita inovação. O subtítulo é: o governo precisa atuar de forma mais proativa, mas a primeira frase era muito diferente de tudo que a gente tem lido nos últimos anos. A primeira frase era: as universidades, reconhecendo o valor, são os polos de produção e o mercado sabe disso. As universidades sabem que o mercado, que se faz inovação no mercado. O que está faltando? Justamente essa sinergia, essas várias formas de interação, que é o que a Fundepar está fazendo. Então, acho que já houve uma mudança de mentalidade. O reconhecimento da academia que nós temos que fazer essa inovação, temos que estar junto com as empresas, com a indústria, e também a indústria entendendo que aqui se produz pesquisa, tecnologia social, de ponta. Porque 90%, 95% da produção científica, acadêmica, científica do Brasil se encontra nas universidades públicas, as federais e estaduais. Não é pouca coisa. Isso é reconhecido no mundo todo, para a nossa grande satisfação. Então, acho que nós estamos num momento muito propício para que a gente possa atuar de forma efetiva nessa produção de conhecimento e transferência para a sociedade. E a Fundepar vem fazendo isso nos últimos anos de forma muito inovadora, pioneira, como foi dito aqui, e agora abre mais um espaço de inovação e de pioneirismo ao transferir, ao trabalhar justamente essas questões das tecnologias sociais que muitas vezes são esquecidas quando se fala de transferência de tecnologia, de produção de conhecimento. Então, eu queria, mais uma vez, desejar um excelente evento a todos vocês. Para mim é uma grande satisfação ser a reitora da UFMG que está aqui comemorando os 10 anos da Fundepar. Eu que participei da reflexão inicial, há muita contragosto, eu tenho que dizer, no início, mas eu fui convencida e hoje eu posso dizer que o Croco, a Fundep, Fundepar, estavam, de fato, fazendo algo extremamente importante para a universidade, mas também para a sociedade. Então, mais uma vez, um excelente evento para vocês, um agradecimento enorme para a Fundep e Fundepar pelo papel que tem feito para a produção de conhecimento, inovação e transferência de conhecimento na nossa instituição. Não apenas essa ação, mas toda a ação que tem sido feita pela Fundepar ao longo desses anos todos. Então, muito obrigada, um excelente evento a todos e todas. Agradecemos a presença da reitora Sandra Goulart Almeida, que retira-se neste momento em função de outras agendas, e convidamos os demais integrantes da mesa a acompanharem a continuidade deste evento da plateia. Como celebração aos 10 anos de investimento e apoio ao desenvolvimento de negócios inovadores de base tecnológica,
a Fundepar convidou representantes do cenário de inovação, ciência e tecnologia para discutir o papel do empreendedorismo na ciência, tecnologia e inovação, nome deste evento. É com prazer que convidamos para sua palestra o diretor da Associação Brasileira de Startups, Luiz Otero, que vai falar sobre empreendedorismo no Brasil. Especializado em Design Thinking pela Universidade de Stanford, na Califórnia, a New Ventures Leadership pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Luiz Otero participou da criação e execução do CID, Programa de Aceleração de Startups do Governo de Minas Gerais. A palavra é sua, Luiz Otero. Bom, gente, bom dia. Para mim é um prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Faço parte do ecossistema mineiro de inovação, com muito orgulho. Foi aqui que eu tive as primeiras oportunidades de trabalhar com inovação e reconheço hoje, após rodar Brasil afora, e hoje a AB Startups tem a sede em São Paulo, o tanto que a gente aqui é inovador, o tanto que a gente faz um trabalho que nos dá orgulho e que nos projeta como protagonistas nesse ambiente de inovação no Brasil todo. Eu também, uma breve coincidência, assim, uma grande coincidência, eu também participei das discussões da Fundepar no início, antes dela ser criada. Parece até uma piada, porque as pessoas que estão aqui realmente fizeram. Eu só participei mesmo por uma coincidência. Eu trabalhava no Instituto Inovação, na época, e eu trabalhei na equipe que ajudou a Fundepar a fazer umas visitas ao mercado, conhecer alguns fundos. Então, estava trabalhando no Instituto Inovação quando o Instituto Inovação participou desse tour, vamos dizer assim, apoiando na modelagem da Fundepar. E realmente é um instrumento muito inovador, que vocês criaram na Fundepar e que todos nos buscam para perguntar como foi feito, até hoje, muito inovador. E eu acredito muito nesse mercado, eu acredito muito nessa direção. A gente vê no próprio MIT mesmo o que eles conseguiram fazer em 20 anos em volta do MIT, a partir da conexão de investimento, mercado e universidade. Hoje, o que gera de faturamento as empresas em volta do MIT, nos últimos 20 anos criadas, é mais do que o PIB do Brasil. Então, é muito poderoso. Acredito muito nesse caminho para que a gente consiga realmente mudar a história de país mesmo nosso. A gente tem aqui uma potência muito grande quando a gente une universidade, mercado e investimento. Bom, falando um pouquinho meu nome é Luiz Otero, eu sou o diretor executivo da AB Startups, e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o atual momento do nosso ecossistema de startups no Brasil. A gente, na AB Startups, eu vou apresentar rapidamente a AB Startups para vocês. A gente é uma associação, a Associação Brasileira de Startups, A gente está presente em todos os estados do Brasil, tem um time também espalhado Brasil afora, trabalhamos de uma forma híbrida, com alguns momentos presenciais e outros remotos. A gente tem um time, hoje, em torno de 35 pessoas, espalhadas em todos os estados do Brasil. A gente representa as startups, a gente defende os interesses das startups e a gente apoia as startups e as instituições que apoiam startups a serem mais prósperas. A gente entrega isso de várias formas, A gente tem 7.000, aproximadamente, já é mais de 7.500 associados, mas aproximadamente 7.500 associados, mais de 300 eventos realizados, temos uma base de startup que pode ser consultada e fazemos diversos mapeamentos ao longo do ano, como uma das entregas para o mercado, para a gente entender um pouco mais como que estão as startups no Brasil, como que estão as verticais. A gente também faz vários estudos em parceria com diversas empresas e instituições que também têm interesse em produzir esse tipo de conhecimento. Nosso ecossistema evoluiu muito. Num passado bem recente, era importante apenas as pessoas se juntarem, saber que uma estava trabalhando com algo próximo da outra, para que elas se unissem. Hoje a gente sabe que precisa de geração de dados, precisa de maturidade, profissionalismo, para que a gente consiga realmente fazer com que o nosso ecossistema fique ainda mais maduro. Essas são as entregas que a gente faz na AB Startups, pesquisa em inteligência de dados. A gente também tem um trabalho de comunicação muito forte com os ecossistemas de inovação no Brasil todo. Temos um trabalho de RealGov feito para poder
representar as startups em políticas públicas. Temos também um trabalho forte de base em comunidades. Comunidades do Sudeste, a gente está no supra-sumo, a gente vai ver aqui os dados que eu vou trazer, como é que é concentrado ainda o poder da inovação. Então, a gente ainda está num ambiente com muito recurso, com muitas opções, e a gente faz um trabalho na Bay Startups de ir em comunidades emergentes também, para estender a mão, para ensinar como é que essas comunidades têm que começar, e começar do jeito certo. É uma ciência já conhecida, como que a comunidade de startups tem que se comportar, quais são os atores que tem que ter, para a gente conseguir identificar quem está faltando e ir construindo isso com eles, né? Também fazemos capacitação e eventos, como eu já disse. Bom, a gente tem um evento que é o maior evento de startups do Brasil, que acontece em São Paulo, se chama Case. Esse ano vai acontecer de novo, em novembro, em parceria com uma produtora de eventos chamada MCI, que é uma produtora muito conhecida, uma multinacional. Vai ser um evento marcante para o nosso ecossistema. Também... Opa! Slide. Foi. Bom, a gente também tem eventos menores, Startup On, que chama, por exemplo, um formato de evento que a gente tem, onde a gente vai, por exemplo, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, e reúne todos os atores do ecossistema de inovação numa mesma experiência para que eles consigam fazer coisas juntos e se desenvolver, né? A gente também representa o Brasil no G20, num grupo chamado Startup 20. O G20 hoje tem um grupo, né, chamado Startup 20 para discutir como que os países do G20 vão colaborar no assunto startup, como que eles vão trabalhar juntos nisso. Esse ano, o G20 aconteceu e acontece ainda, né, tem um último evento na Índia. Essa é a nossa presidente, a Ingrid Bart, ela esteve lá presente. No ano que vem, o Brasil é o responsável por fazer os eventos do Startup 20 e a Bay Startups é a responsável por fazer os eventos aqui no Brasil. Ou seja, a gente vai ter uma oportunidade ímpar de reunir com esses 20 países, discutir formas de colaboração, formas de desenvolvimento, trazer fundos estrangeiros para poder conhecer as startups do Brasil, etc. Bom, falar um pouquinho do ecossistema de startups do Brasil. Bom, antes de falar do ecossistema de startups do Brasil, eu queria lembrar para a gente o conceito do que é ecossistema, né? Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Quando a gente está falando de ecossistema, então, a gente está tentando construir isso aí. É tão difícil pensar em inovação e pensar em algo estável, né, equilibrado, autossuficiente, mas esse é o caminho. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está tentando chegar nesse ponto. Isso é ecossistema, né? Os ecossistemas, eles podem acontecer, é um conceito que a gente desenvolveu observando a natureza, os ecossistemas mesmo naturais. Poxa, eu estou com um probleminha no passador. Mas os ecossistemas também podem ser desenvolvidos de uma maneira artificial. Então, a gente pode observar o ecossistema de uma forma natural, ver os elementos que fazem com que ele seja estável, né, autossuficiente, e a gente pode também, de uma forma artificial, observar um ecossistema que falta algum ator ou algum elemento para que ele se torne estável, autossuficiente, e construir isso de uma maneira artificial, né? Quando a gente entra num ecossistema que está em desenvolvimento, provavelmente um dos elos dessa cadeia vai estar mais fraco, e a gente precisa incentivar, a gente precisa cuidar para que aquilo seja um ecossistema estável. Na Bay Startups, a gente cuida, a gente cuida bastante desses elos entre esses atores do ecossistema e fortalece eles a partir das nossas atividades, porque a gente acredita que, assim, vai ter um ecossistema estável, autossuficiente e próspero. Posso? Pode, por favor. Obrigado. Bom, e agora eu queria trazer um pouquinho de números para vocês. Todo ano a gente faz um mapeamento do ecossistema brasileiro de startups, a gente conversa com as startups. Esse ano a gente conversou com 1.753 startups. A gente falando no Brasil, a gente imagina que está entre 20 a 30 mil startups no Brasil hoje, né? Então é uma amostra considerável de todos os estados do Brasil, e a gente identifica algumas coisas. Todo ano a gente faz esse estudo. Então, se a gente quer entender como está o ecossistema do Brasil,
é muito importante a gente ver esses números e fazer as nossas próprias reflexões em relação aos números, né? Porque eles são números frios e a gente complementa com essa nossa reflexão. Bom, os segmentos que mais têm startups no Brasil hoje, primeiro são edtechs, startups que misturam tecnologia com educação. Segundo, fintech. Terceiro, health tech. Quarto, tech, tecnologia pura. E retail tech, que são as startups de varejo. A gente percebe uma concentração muito grande no Sudeste e no Sul. Olha lá, 53% das startups hoje estão no Sudeste, 24% no Sul. Ou seja, aquela área cinza ali é um mar de oportunidade, mas ainda precisa de muito apoio, precisa de um trabalho de base, né, para poder ser acessada. Quando a gente começa a falar de investimento, um número me chama a atenção aqui, que o valor médio de investimento recebido pelas startups hoje é R$ 1.292.139. Ou seja, é um número relativamente ainda baixo, mas que a gente percebe que, se a gente compara com os nossos mapeamentos de anos anteriores, houve uma melhoria, ou seja, tem uma tendência de melhoria para esse tipo de atividade. 39% dos investimentos foram feitos por investidores anjo, 60% das startups nunca receberam investimento. E desses 60% que nunca receberam investimento, 71% das startups que nunca receberam investimento estão em busca de investimento. Ou seja, melhorou, avançou, mas ainda temos um desafio grande pela frente, ainda temos muito a vencer, temos uma batalha grande a vencer ainda. Quando a gente começa a falar dos fundadores, vai ficando claro assim como que ainda é um mercado. A gente vê isso muito na prática, mas aqui é um número de um estudo, então a gente consegue perceber mesmo no dado ali o tanto que ainda não tem diversidade, a gente tem um problema ainda de diversidade quando a gente fala de pessoas que fundam startups. Então, 72% dos fundadores são do sexo masculino, 20% do sexo feminino, um número que a gente trabalha bastante em cima para poder mudar essa realidade. Surgiram diversas atividades nesse sentido para favorecer a diversidade no mercado de tecnologia e de startups, mas ainda falta muito. A gente acredita que tem muito a melhorar esse número. Ainda continuando com o assunto diversidade, 60% das startups consideram apoiar a diversidade muito importante. Então, quando você pergunta para a startup, ele fala, não, eu acho que é muito importante eu apoiar a diversidade. Sim, 60%. Porém, 58% das startups não realizam nenhuma ação ou processo seletivo voltado à diversidade. Isso mostra, assim, é um dado, a gente pode fazer diversas interpretações em cima. A gente sabe que a vida do empreendedor não é fácil, às vezes ele está lutando muito ali para sobreviver e não coloca como prioridade, ou não pode colocar, ou não conseguiu colocar. Mas mostra para a gente que a gente precisa apoiar esse empreendedor, para que ele consiga fazer esse movimento, para que a gente tenha um mercado mais diverso. Queria mostrar para vocês isso, e no final aqui da apresentação eu vou deixar um link para vocês acessarem. Isso aqui são todos os números do nosso estudo, num Power BI, com uma experiência um pouco já mais voltada para o usuário, não ter tanta dificuldade de navegar nesses números. E eu acabei de falar sobre pessoa fundadora, os números que eu acabei de falar, eles estão aqui. E eles estão aqui passíveis de serem manipulados, de serem comparados uns com os outros, de selecionar só um segmento, ver o comportamento disso. Então, a gente, esse ano, foi a primeira vez que a gente criou uma forma de visualização desses dados dinâmica, para que as possibilidades de interpretação, de geração de conhecimento, sejam ainda maiores do que apenas um estudo. A gente gerava um estudo, que era um arquivo de PDF, que também é muito útil, ainda está lá para ser baixado, mas a gente começou a criar isso com dados mais dinâmicos para que vocês manipulem da forma que for melhor para entender uma realidade específica de vocês. Então, olha ali, fundadores. Eu acabei de dizer, startups por gênero de pessoa fundadora. Está ali, 72%, e ali o feminino, arredondei no slide para 20%. Então, tem startups por raça, orientação sexual, por atuação da pessoa fundadora, e etc. E diversos outros dados aqui no menu lateral. Vocês vão ter acesso a esse painel assim que eu terminar aqui minha apresentação. Bom, empregabilidade é um assunto que está sendo tratado pelo nosso ecossistema com bastante
cuidado, com bastante atenção. A gente está passando por um momento de disputa global por talento. Vocês aqui na universidade devem entender isso e ver isso no dia a dia, né? Porque está tendo uma busca muito grande por talento e uma disputa global. Então, pessoas que trabalham principalmente com tecnologia um pouco mais, que exige um pouco mais de conhecimento em tecnologia, como, por exemplo, cibersegurança, inteligência artificial. A gente acabou, inclusive, de lançar um estudo com o Google só sobre gap de talentos. Convido vocês a conhecer também. A gente está passando por um momento muito delicado, porque já tem um déficit muito grande de talentos. Quando a gente fala talentos, assim, pessoas que trabalham com as competências necessárias para o mercado de tecnologia. Então, já tem um gap muito grande, um furo muito grande, né? E vai ficando cada vez maior, e vai tendo também essa disputa global pelo talento, e isso é preocupante. Temos que nos movimentar enquanto país, enquanto um país que quer ser protagonista nesse tema, né? A gente precisa ter uma estratégia para isso. E, bom, 50% das startups abriram processos seletivos no último ano, e 42% das startups não contrataram por não conseguir encontrar pessoas com aquela competência que eles precisavam. Bom, principais desafios, então, do nosso ecossistema, né? A captação de investimento, a gente passa por um momento um pouco delicado agora para a captação de investimento. Os investidores estão mais exigentes, os empreendedores estão com um pouco de receio das rodadas de agora, que podem representar o que se chama de down round, que é quando você faz uma rodada e recebe investimento, mas diminui o valuation da sua empresa. Então, os empreendedores estão cautelosos, buscando por eficiência operacional, buscando por performar ali nos números mesmo e evitando fazer novas rodadas. A gente sabe que os fundos também estão capitalizados, mas estão mais exigentes por causa do momento que a gente está vivendo macroeconômico. Então, a gente viu também a concentração demográfica das startups. A gente tem uma concentração muito forte no Sul e no Sudeste, falta de diversidade, fuga de talentos e a parte de educação e qualificação como sendo muito relacionada também com a fuga de talentos, né? Assim, uma coisa que a gente precisa atuar bastante. Bom, possíveis soluções, né? Estímulo à conexão de atores de diferentes regiões, para a gente gerar um pouco mais de diversidade geográfica e um pouco mais de oportunidade nesses outros ambientes, Brasil afora. Desenvolvimento de políticas públicas para o setor, soluções em educação empreendedora para startups. A gente vê ainda que a educação empreendedora para startups, como já acontece muito forte na cultura americana, faria uma diferença muito grande aqui, para aqueles erros iniciais, erros mais básicos das startups, dos empreendedores, não serem cometidos. Estímulo para a retenção de talentos, também, a gente acabou de falar disso. Fortalecimento das comunidades. Então, a gente precisa muito também de educar as comunidades para que elas consigam construir aqueles tais ecossistemas ali autossuficientes, prósperos, para que a gente consiga ter um ambiente fértil de startups, e também educação e apoio para implementações de ESG, para que a gente veja isso presente nas startups também. A gente sabe que é uma forte tendência, uma realidade, na verdade, né? Isso sendo observado já a partir de fundos de investimento, estão olhando para isso, tem indicadores muito direcionados a isso. Quem está com isso feito sai na frente, né? E se tiver, né, na cultura de uma forma verdadeira, muito importante. Bom, o que esperar de 2023? Falei já um pouco, essa busca por eficiência operacional, né, do caixa, os empreendedores estão buscando isso. Existiu um momento assim que o nosso ecossistema ele deu um boom de investimento em 2021. Então, estratégias de escalar uma startup, por exemplo, como o Blitzscaling, que é uma estratégia em que você meio que vai dominando o mercado, comprando cliente, vai crescendo de uma forma acelerada. Essas estratégias ficaram mais em evidência em 2021 e depois elas foram perdendo um pouco de força. Agora, o empreendedor brasileiro mesmo que já sabe que tem que fazer a última linha dar lucro, esse aí é que está sendo valorizado no mercado e esse é o momento que a gente está vivendo. Investidores bem mais exigentes, oportunidades escondidas no ambiente em dificuldade. Isso é interessante falar porque quando acontece um ambiente assim, onde tem muita dificuldade, também surgem grandes oportunidades, e a gente conhece historicamente que startups
que depois têm muito sucesso, surgem em ambientes assim, ambientes que exigem mais, que são mais desafiadores, e ESG é uma necessidade, como eu já disse aqui no slide anterior. Bom, eu convido vocês a conhecer o nosso estudo a fundo, tem todas aquelas palavrinhas do menu lateral para vocês saberem sobre investimento, saberem sobre a região geográfica de qual setor tem mais startup, fazer combinação entre esses dados, e são dados que foram lançados no final do ano passado, então são dados recentes, enfim, está aí o QR Code para vocês entrarem e conhecer. Eu vou deixar, mas acho que vale a pena deixar o QR Code. O último slide é só um agradecimento mesmo, dizendo que encerramos aqui, mas eu queria agradecer de coração aqui pelo convite. Para mim é um orgulho estar aqui em Minas e ver tudo que a gente, como mineiro, é capaz de fazer, influenciar o país inteiro com a inovação. Um exemplo disso, forte, é a Fundepar. Parabéns para vocês e muito obrigado, gente. Muito obrigado, Luiz Otero, pela sua participação. Vamos dar continuidade à nossa programação. Uma empresa fundada por 3 mulheres, estudantes da Faculdade de Farmácia da UFMG, que dispensa medicamentos em modelo por assinatura. Uma spin-off da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, investida pelo fundo Seed for Science, gerido pela Fundepar. E uma mentora em negócios de periferia e favela. Que aprendizados, que provocações a plateia vai extrair desse encontro? Convidamos a tomarem seus lugares no palco. Samila Dornelas, cofundadora da Farmi. Hannik Guidolini, fundador e CEO da Lume Robotics. E Juliana Moraes, professora da Fundação Dom Cabral e responsável pela Expo Favela Minas 2023. Em nome da Fundepar, agradeço a vocês a disponibilidade de participar deste evento e eu vou passar a palavra a Juliana Moraes, que gentilmente vai mediar essa roda de conversa. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Delísia, que foi quem fez a minha primeira conexão com esse universo chamado UFMG, a partir da BHTech, onde eu tive a oportunidade de palestrar mais ou menos uns 5 meses atrás. Agradeço também ao Carlos, que gentilmente me convidou hoje para estar nesse momento tão importante de aniversário, 10 anos, né? E me sinto honrada e privilegiada de ocupar esse espaço. Bom, acho que o nosso primeiro papel aqui é nos apresentarmos, né? Então, eu gostaria de brevemente me apresentar, depois passo a palavra para os colegas. Me cortem, por favor, que, como professora, falo demais, acabo tomando tempo. Então, sou Juliana Moraes, professora da Fundação Dom Cabral, num projeto fantástico chamado Escola de Negócios da Favela. Lembrando que a Fundação Dom Cabral é a 7ª melhor escola de negócios do mundo. Também hoje ocupo a coordenação da Expo Favela Minas. A Expo Favela é um evento fantástico que acontecia só em São Paulo, que tem como principal objetivo colocar os negócios de favela para conversar com grandes e possíveis investidores, ou seja, é o encontro da favela com o asfalto, de uma maneira muito singela, e a gente faz com que tudo gire em torno do protagonista desse evento, que é o empreendedor de periferia e de favela. Para além disso, também sou membro do Grupo Mulheres do Brasil, que aqui em BH ocupa a liderança de 2 causas extremamente importantes, que é de combate à violência contra mulheres e meninas e também a igualdade racial. Hoje estamos trabalhando o letramento racial, como é importante se letrar sobre o racismo. O Brasil precisa de letramento racial urgentemente, inclusive para lidar com negócios. Para além disso, sou filha do Hélio, pedreiro, e da Célia, manicure. Eu sou fruto da favela, com muito orgulho. Eu sou uma mulher preta, fruto da favela. Imaginem vocês, ocupar o cargo de professora da Fundação Dom Cabral e ocupar um palco como esse. Eu passei muitos perrengues, Samila, Hannik. A trajetória empreendedora não é nada fácil. Não é nada fácil para uma mulher e não é nada fácil para uma mulher preta.
Além disso, meu maior orgulho se chama Maria Júlia, minha filha de 16 anos, uma guitarrista que faz um solo de guitarra fantástico. Cara, mas quando toca o funk, ela desce até o chão. Diversidade e inclusão na veia. Não sei explicar muito bem. Então, essa sou eu, Juliana Moraes. Eu queria passar a palavra para você, Samila, para você se apresentar. Bom dia, eu sou a Samila. Estou muito feliz também de estar aqui, agradeço demais o convite. Sou fruto da UFMG, né? Então, eu sou farmacêutica, graduei, me formei em 2018, e a Farmi também nasceu na UFMG, né? Então, estou muito feliz, cheguei aqui hoje, deu uma certa nostalgia, muito tempo que eu não vinha. Então, estou muito feliz aqui, inclusive de participar de um evento tão importante da Fundepar, que também faz parte da nossa história. Falando um pouco sobre mim, eu tenho esse bichinho empreendedor aí desde nova, né? Digamos que eu tive alguns exemplos ali dentro de casa, mas talvez alguns exemplos que não deram muito certo. Então, meu pai, empreendedor em série, daqueles que nunca tiveram um negócio que realmente tivesse ficado de pé, e minha avó com uma força feminina. Eu brinco que ela é feminista desde 1960, sem saber o que é feminismo. Então, ela sempre teve o dinheiro dela, ela vendia roupa de cama, mesa e banho, no interior de Minas, batia na porta das pessoas. Muitas vezes foi xingada de louca pelos maridos das mulheres, e mesmo assim continuou. Então, eu vi isso muito forte, assim, admiro demais. E meu avô, ele, para quem galera aqui conhece Mineirão, né, vendia churrasquinho ali na porta do Mineirão, e também sempre vi essa força. Então, acho que foram duas pessoas que me inspiraram bastante. Então, sempre tive um perfil um tanto quanto rebelde, digamos, desde quando eu comecei a estudar. E aqui dentro da universidade, participei de diversos oportunidades, né? Já entrei fazendo iniciação científica, fui para o mercado, fazer estágio em laboratório, em drogaria, indústria. O curso de farmácia ele é muito abrangente, né? E eu não conseguia me identificar muito com o mercado. Assim, eu via que aqui dentro da UFMG a gente tinha uma possibilidade, a gente conhecia, né, um universo muito próspero mesmo da atuação do farmacêutico, que eu não estava vendo isso acontecer na prática. Então, sempre teve aquele sentimento de podemos fazer mais, podemos fazer mais. E foi logo no final da graduação, junto com mais duas amigas mesmo, bem próximas, a Marina e a Luciana, que a gente, vivenciando ali alguns cenários da saúde, né, que a gente identificou principalmente uma dor muito latente da utilização de medicamentos contínuos, né, tanto dos usuários de medicamentos quanto dos profissionais de saúde envolvidos, que a gente viu. A gente pode fazer alguma coisa que ninguém está fazendo, ou pouca gente está fazendo, né? Então, foi daí que nasceu a Farmi. A gente teve a oportunidade de vivenciar aqui duas disciplinas no final da graduação, duas mentoras, né, que fazem parte aí da nossa história, né? Depois eu posso falar um pouquinho melhor. Mas, a partir daí, a gente começou, então, a construir esse sonho da Farmi. Bom, e a gente está aí hoje com a Farmi há 5 anos. Então, muito feliz de estar aqui. Depois a gente pode contar um pouquinho mais da história. Agora é você, Rani, que se apresente, por favor. Bom dia a todos. Eu me chamo Rani Guidolini, sou um dos fundadores, né, e o CEO da Lumi Robotics. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, uma honra ter sido convidado aqui pela Fundepar, participando desse evento de comemoração de 10 anos, e ter recebido o aporte, né? Somos uma das investidas aí, do fundo Seed for Science, né, que foi fundamental aí para a caminhada da Lumi, a gente chegar onde chegamos nesse momento. Falando um pouquinho da minha história, né, não sou aqui do UFMG, mas também sou de universidade, sou da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, filho de caminhoneiros, apaixonado por carro. Então, ao chegar na universidade, me deparei com um projeto de veículos autônomos, né, um dos únicos. Aqui na UFMG também já teve, né, por um tempo, e na UFES estava começando esse projeto, então fiquei encantado. Ingressei na iniciação científica dentro do projeto no meu segundo período da graduação e comecei a trilhar ali um caminho, né, voltado à carreira acadêmica. Seguindo a iniciação científica, ao concluir a graduação em engenharia de computação, ingressei direto no mestrado, doutorado,
E aí, graças ao incentivo, né, e a vislumbrar a possibilidade aí de transformar esse conhecimento que nós vínhamos desenvolvendo dentro da universidade em um produto em conjunto com outros colegas de doutorado, professores lá da UFES, nós fundamos a Lumi Robotics, né, para evoluir esse conhecimento que vinha sendo desenvolvido dentro da UFES de veículos autônomos para um produto real, né, fundando aí a startup. E em 2019, né, então a gente tem 4 anos de atuação nessa área de veículos autônomos. 2 anos após a fundação da startup veio o aporte do Seed for Science, né, do fundo, que foi fundamental para tirar a gente do sufoco, para poder continuar caminhando, né? Então, isso deu uma folga ali, uma confiança e um fluxo de caixa, né, para permitir que nós continuássemos avançando dentro dos desenvolvimentos. E hoje estamos aí, né, com parcerias com grandes empresas, como a Mercedes-Benz do Brasil, Marco Polo, grandes empresas como clientes, né, como Suzano, Vale, Petrobras, ArcelorMittal, a fábrica de detergentes IP, né, e estamos com a tecnologia mais avançada de veículos autônomos de todo o hemisfério sul. Então, nós somos a única empresa que tem um produto, né, um sistema que é capaz de dirigir um veículo interagindo com todos os sistemas, né, todos os elementos do trânsito em meio a regiões operacionais. E é isso. Obrigado. Maravilha, né? E aí termina com isso, não, é isso tudo, né? Bom, Samila, vou começar por você. E o engraçado é que quando a gente fala que aconteceu isso, a empresa foi vendida, a gente começou um negócio, falando parece tão fácil, Samila. Mas só você e suas 2 sócias sabem o perrengue que foi para sair de uma universidade, de uma sala de aula, criar uma empresa e 5 anos depois vender essa empresa para um player super bombado aí do mercado. Eu queria que você contasse isso um pouquinho para a gente. Às vezes as pessoas têm um glamour muito grande na palavra empreender, porque não se conta quais são os perrengues, só se conta que vendeu por milhões. Mas até chegar lá tem toda uma trajetória. Conta um pouquinho para a gente como que foi isso. Bom, se eu falar muito também, me corta, porque a trajetória é longa, é curta, mas é longa, né? Muita história. Mas, a gente, no final da graduação, como eu falei, eu estava um pouco insatisfeita com o mercado, eu comecei a me debandar para outras áreas. Então, eu já estava chegando lá no marketing digital, sempre gostei muito de escrever, estava lidando com produção de conteúdo, e nessa época, o ecossistema, ainda né, mas essa época tinha um ecossistema muito, muito rico ali, quando a gente fala em inovação, o ecossistema mineiro, né? Então, era a época que, não sei se todo mundo conhece, mas a Rock Content estava bombando, Hotmart, Simpla. Então, tinha muitos empreendedores aqui de uma forma muito acessível, né? E era muito inspirador, ainda né? Mas ali era no início. E eu comecei a conhecer esse mundo e, em paralelo, essas 2 amigas, cada uma trabalhando em diferentes áreas da saúde, em que essa questão da gestão, organização dos medicamentos, controle de estoque era um caos. E eu consegui, enfim, né, alinhamento dos planetas ali, fazer um match em que existe uma dor muito relevante e aqui a gente consegue atuar. Então, e muito porque eu estava conhecendo, né, essas startups que atendiam essas soluções, que traziam soluções para milhares de pessoas. E foi logo nessa época que a gente teve a oportunidade de fazer uma disciplina aqui, que a professora Gienane Ramalho colocou no nosso curso. E, para ser sincera, era uma disciplina eletiva para finalizar os créditos da graduação. E a gente fez, e foi incrível. Tinha 5 pessoas na turma e a gente estava fazendo Canva, estruturando um modelo de negócio. E aí isso potencializou a vontade que a gente já tinha de fazer alguma coisa, né? De começar a criar um negócio, enfim. Então, tenho muito orgulho de dizer que o primeiro Canva que a gente fez foi aqui dentro da universidade. E, logo após, a gente teve a oportunidade de conhecer a Janaína, inclusive a Janaína Bering, aí da Fundepar. E aí a gente conheceu o Founder Institute, que é uma pré-aceleração de startups. Eles têm uma metodologia baseada no Vale do Silício, em que eles focam muito em entrevista. Então, assim, não é a solução, o foco não é na solução, né? É muito legal a gente construir um SaaS, uma plataforma, um software incrível, que a gente acha que é incrível, mas se não resolve uma dor real do mercado,
Não faz sentido nenhum. Então, o Founder trouxe esse olhar para a gente. Foca na dor, seja apaixonado pela dor. E qual que é essa dor? Qual que era essa dor, né? A dificuldade que as pessoas têm de ter uma adesão ao tratamento medicamentoso de forma suficiente, né? Adequada, eficaz. Então, a gente começou a fazer muita entrevista de forma incessante, cansativo. Mas a gente entrevistou gestores de casas de repouso, entrevistou os próprios usuários de medicamentos de uso crônico, os familiares dessas pessoas que utilizam remédio todos os dias. A gente fez umas 200 entrevistas e aí, sim, a gente falou, essa dor é muito relevante. Essa dor tem um impacto na saúde das pessoas, e não só na saúde, em toda a cadeia da saúde, né, gerando muito mais sinistro e custos, porque hoje, por exemplo, até hoje, né, a gente tem a maior despesa aí de operadoras de saúde sendo a internação de pessoas que chegam no ambulatório porque muitas vezes tomaram o medicamento de forma errada ou esqueceram de tomar. Então, a gente teve essa oportunidade de estudar muito a dor, aprofundar na dor. Durante os 3 meses, a gente passou por esse processo de pré-aceleração no Founder, aqui em BH, e a gente recebia feedbacks constantes ali da banca de outros empreendedores. Depois do Founder, a gente fez Biominas um tempinho, e depois a gente já foi para o Biotech Town. Então, a gente participou do primeiro batch das startups, do primeiro ciclo ali do Biotech Town. Estou vendo umas carinhas aqui, Ju. E foi muito legal. Assim, a gente foi acelerado por 1 ano. E a gente ganhou como melhor startup daquele ano. A gente executou muito, assim, tudo que era... A gente tinha discussões semanais em cima do negócio, né, dos desafios daquele momento. O desafio agora é funil de vendas. Bora criar, estruturar aqui um funil de vendas junto. O desafio agora é trazer talento, pessoas para compor essa governança da empresa. Eles estudavam com a gente. Tudo que era discutido ali na sala, a gente colocava em execução na semana. E foi muito legal, muito enriquecedor. Quando a gente entrou no Biotech Town, todo mundo fazia tudo, né? A gente, não sei se todos conhecem aqui, mas a Pharmi é uma farmácia que entrega os medicamentos já organizados por hora e data. Então, eles vêm dentro de uma caixa com um rolo interno e os sachês em ordem cronológica. Então, manhã, tarde e noite, vem os medicamentos e a pessoa só destaca e toma daquele horário. Então, é uma startup, mas, e como muitas da área da saúde, é um produto físico, né? Então, a gente passava a noite produzindo, a gente imprimiu ali um molde do Google e fazia todo o contorno dele no lápis, tesoura, colava com a cola, durex, enfim. Então, a gente passava a noite, os 4 sócios fundadores, fazendo aquele produto para entregar. E aí, quando a gente entrou no Biotech Town, eles falaram, gente, cada sócio tem que vestir um chapéu aqui, né? A gente precisa estabelecer governança, precisa estabelecer quais são as responsabilidades de cada um. Então, ali, de fato, que o negócio se tornou uma empresa. E o Biotech Town deu muita visibilidade para a Pharmi, né? Então, não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros negócios tão robustos para a área da saúde, né, no Brasil todo. Então, muitos fundos se interessaram em conversar com todas as startups que estavam sendo aceleradas. A Pharmi foi uma delas. A Pharmi tem alguns pontos ali do negócio que são atrativos, digamos, né? Então, é varejo, é terceira idade, é saúde. Então, muitos pontos que brilhavam o olho ali de alguns investidores. E aí a gente conversou com a DNA Capital, na época, que lida ali com todo o ecossistema do DASA, né? São Paulo é mais forte, mas, enfim, o pessoal da área da saúde conhece também. E a gente conheceu a Vivio, que é o maior player de distribuição de medicamentos a nível Brasil. E não foi um investimento, né, com fundo, digamos, padrão. A gente entrou, que a gente chama de Corporate Venture Capital, né? Então, uma empresa investiu na Pharmi. Tivemos desafios e muitos desafios nesse sentido, porque era um dinossauro ali, né? Eles fizeram IPO há pouco tempo e a Pharmi ali faturando pouquíssimo na época e com 7 pessoas no time. Então, não foi fácil, mas tenho muito orgulho aí de, inclusive, depois de alguns aportes da Vivio, a gente ter sido comprada pela companhia. E, resumidamente, essa é a trajetória. Resumidamente, né? 5 anos dá para acontecer muita coisa, né, Samila? Com certeza. Bom, se me falassem há uns 10, 20 anos atrás que teríamos um automóvel que não precisaria de motorista, vamos dizer assim, né, autônomo, eu acho que muita gente ia pirar, hein, Haneke? Eu acho que não era algo bem acessível a todos. E, de repente, eu estou aqui sentada do lado de um cara que é quem comanda o negócio todo, né? Isso, para mim, é uma honra estar aqui do seu lado.
e, principalmente, ouvir você contar como que é isso, né? E eu vou usar a minha colinha, claro, para eu não errar nenhum detalhe, como é ser responsável por conectar décadas de estudos altamente tecnológicos, criados em uma universidade, em uma spin-off que pretende revolucionar o mercado de veículos autônomos. Revolucionar é uma palavra muito forte, né? E é verdade que a tecnologia de vocês permite que o veículo circular completamente sem interferência humana? Eu quero para fazer a baliza. Faz. E começando por essa segunda parte, então, né, que sim, a Lumi ela tem um produto capaz, né, de transformar um veículo normal. Então, a gente está trabalhando hoje principalmente com caminhões, né, e ônibus. E com isso a gente embarca, então, um conjunto de hardware que permite que o computador perceba o ambiente ao redor do veículo e dirija efetivamente o veículo, né, para realizar demandas de transporte. Então, é um grande desafio, né, a gente colocar isso em operação, sendo aí a única empresa de todo o Hemisfério Sul que tem uma tecnologia desse nível, né, de autonomia, inclusive mais avançada aí do que os carros da Tesla, né, que são muito famosos, estão muito na mídia, mas que ainda dependem de uma pessoa presente no banco do motorista 100% do tempo. E um dos principais desafios que a gente encontrou, né, foi justamente essa mudança de chave, né? A gente vinha de um cenário totalmente acadêmico, uma equipe 100% acadêmica, né, de doutorandos, doutores, professores, e, de repente, a gente decidiu fundar a empresa, fundar o negócio para evoluir isso para um produto, né? Então, foi toda uma mudança de contexto, né, que demandou muito aprendizado, demandou muito esforço aí para conseguir consolidar, né, todo esse desenvolvimento, e aí começar a interagir com clientes, né, questão de regulamentação, que ainda é muito deficiente aqui no Brasil. A gente não tem uma regulamentação que permita a operação desses veículos em ambientes públicos, vias públicas. Então, a gente focou nossa operação em ambientes privados, que são autorregulados, com operações dentro de empresas, portos, né, mineração também. Então, o principal desafio foi justamente, né, a gente conseguir fazer essa interface de mudança, né, de sair do meio acadêmico, de pesquisa, para transformar isso num negócio, que tinha que se pagar, tinha que pagar conta, né, tinha que ter toda a infraestrutura necessária para uma empresa conseguir se sustentar. Ok, maravilha. A gente percebe nessa trajetória empreendedora que se manter vivo é um desafio, né? Financeiramente vivo é um desafio. E a gente aqui nesse espaço, enquanto Fundepar, enquanto investidoras, eu queria que vocês contassem quão foi importante esse investimento que vocês receberam, qual a diferença que fez nessa vida empreendedora. E será que, se não tivesse vindo, vocês estariam vivos até hoje enquanto empreendedores? Né? A gente está com 10 anos de Fundepar, com possibilidades de novos e outro olhar para esse investimento, pensando que não são só vocês dois, tiveram várias outras empresas. E qual a importância disso dentro do negócio de cada um? A Farmi ela não seguiu uma trajetória muito padrão de investimento, porque geralmente a gente vê um investimento anjo, seed, depois um seed, tem um pré-seed, um seed, um Series A, enfim. A gente recebeu um investimento e depois a gente já pulou para o Series A. E isso foi um mega desafio, ainda mais para pessoas que tinham acabado de sair do FMG, né, assim, da faculdade, né, da universidade, e não tinham vivência no mercado. Então, a gente teve que acelerar ainda mais o nosso aprendizado. E aí, quando a gente vai comparar os dois investimentos, né, um foi na casa ali dos 150 mil, o outro já foi de 23 milhões. É muito diferente. Só que, se eu for colocar agora qual que, para a nossa história, foi mais importante, acho que eu colocaria o primeiro, assim. Aquele de 150 mil que fez a gente valorizar cada real que estava ali na conta, que a gente conseguiu estruturar inicialmente o nosso software, né, que hoje é o FarmiOS, mas na época era um software que a gente conseguiu de uma outra startup, inclusive, que a gente tinha um esqueleto ali, conseguiu desenvolver as primeiras features em cima da operação, que a gente conseguiu trazer as primeiras pessoas, né, para compor o time, os primeiros talentos, a gente valorizava cada hora daquelas pessoas.
Enfim, é lógico que depois entraram alguns milhões para a gente tracionar o negócio, mas o que tinha ali, né, que estava enraizado ali dos primeiros passos do negócio, foi muito nesse primeiro investimento que a gente teve e desse investimento que não se traduziu somente em dinheiro, né, mas em todos os aspectos para amadurecimento mesmo da empresa, que foi tão importante que a gente aprendeu com o time do Biotectal. E aí, no nosso caso, também, né? A gente vinha de um período acadêmico, né? Então, os sócios estavam 100% focados aí no desenvolvimento da tecnologia, né? Colocar o negócio para funcionar. E a gente vinha de um tempo sem nenhuma renda, né? Só dedicado ao negócio. Então, esse primeiro aporte, né, feito pela Fundepar foi fundamental para a gente ganhar esse fôlego e ter confiança e condição aí de estruturar a equipe, estruturar a empresa, colocar né, os aspectos comerciais do negócio rodando, estruturação de setores, né? Então, esses primeiros aportes eles são fundamentais nesse sentido, né? De você ter um recurso que te permite aí conseguir colocar o seu negócio para rodar e uma primeira estrutura inicial ali, né, para conseguir avançar e continuar crescendo. Além disso, também tem a parte de gestão, né, que geralmente vem junto com o aporte. Então, no caso da Fundepar, a gente teve aí uma consultoria também, né, estratégica de como estruturar a empresa, né, os caminhos para seguir. Isso tudo agrega muito valor também junto ao aporte, não só o financeiro, mas o aporte técnico com conhecimento, né, com as dicas ali de como conduzir o seu negócio. E aí nessa parte de financiamento, entra uma parte muito importante também, que são os fomentos governamentais, né, que são as iniciativas do governo aí de fomentar o desenvolvimento de nova tecnologia no Brasil. Principalmente para a Lume foi fundamental, por se tratar de uma tecnologia que demanda muito capital, né, muito investimento. Então, por um tempo, a gente conseguiu se manter só participando de editais de subvenção econômica. E aí é bacana a gente ver como essas iniciativas, né, proporcionam esse tipo de situação, em que você tem uma empresa saindo de dentro da universidade, né, uma tecnologia que demorou anos para ser consolidada, construída, desenvolvida, com recurso governamental, e hoje, por exemplo, no ano passado, a Lume já pagou em impostos mais do que o que foi investido em todo o período de desenvolvimento do projeto. Então, a gente já consegue retornar isso que foi investido para a sociedade, isso é muito bacana. Eu queria até complementar, porque teve uma época que foi fatídico, assim, porque esse complemento, né, de gestão foi muito importante na nossa história também, porque, mais uma vez, saímos da universidade, a gente foi tentar essa trajetória louca aí de empreender, e entrou a grana, a gente falou, tá bom, agora temos que saber como lidar com o dinheiro, né? E a gente sentou com a turma do Biotectal, o Lucas, ele falou, Samila, vamos aprender o que é fluxo de caixa, o que é DRE. Para mim, hoje é automático, assim, né? Muito fácil, mas na época era um bicho de 7 cabeças. E aí ele me ensinou, assim, no beabá, como que a gente fazia, como que fechava o caixa todos os dias. Tinha muito pagamento de fornecedor, comprava remédio todos os dias. Então, assim, acho que é um exemplo prático, né, para trazer, de que a gente realmente não sabia, algo que para muitas pessoas é banal, mas que para a gente era muito difícil, né? A gente tinha que valorizar ali cada centavo que estava sendo investido. Então, foi muito massa, assim, esse aprendizado. É um caminho de se aprender muito e de se ter muitas trocas, né? Mas os desafios são diários. Empreender para uma mulher é um desafio ainda maior, né, Samila? Eu trago aqui um relato que eu sou oriunda, antes de empreender, do serviço público, passei por algumas esferas, e muitas dificuldades aconteciam, inclusive em reuniões, de conseguir me posicionar e até mesmo conseguir falar em uma reunião onde a mesa era quase 100% masculina. Imagino você, Samila, tendo que enfrentar, né, saindo aí de uma universidade, esse desafio de sentar numa mesa e negociar valores que muitas vezes a gente não tinha nem ouvido falar, milhões, se colocar, se posicionar. Claro que tem alguns momentos que a gente diz, cara, está tudo certo, você é machista, está tudo bem, guarda seu machismo, porque eu vou tocar meu negócio de qualquer maneira, queira você ou não. Mas, saindo dali, a gente entra no carro e dá uma desabada básica, dá uma choradinha, retoca o batom, porque não é fácil. Então, Samila, eu queria que você me falasse aí quais foram esses maiores desafios
em lidar com esse mercado quase 100% machista. Nosso colega que apresentou antes trouxe números. Cara, estou extremamente assim, assustada com os números que você trouxe. É quase 100% do mercado masculino. E eu me atrevo aqui a dizer que quase 100% do mercado masculino de homens brancos. Aí é um outro desafio lidar com essa mesa e conseguir, de alguma forma, negociar. Mas, Samila, você é um exemplo de que, cara, deu certo. Meninas, é possível, sim. Colem nela que vai dar tudo certo. Vamos embora. Bom, acho que tem 2 pontos. O primeiro é que eu acho que no início existe até uma certa ingenuidade assim, das fundadoras. Porque, querendo ou não, a gente não tinha vivenciado isso dentro da universidade. O curso de farmácia é majoritariamente feminino, assim, não tinha, né, tido essa vivência. Tanto que, no início, a gente começava a executar sem saber muito o que era isso. E, sei lá, aconteceu algumas coisas que, por exemplo, a Lu, né? A Lu é a fundadora que ela sempre tocou operações. E ela sempre foi nosso mestre de obras. Então, toda a obra que tinha, até pouco tempo, a gente teve que tirar ela agora, mas até pouco tempo ela que tocava. No início, a galera da obra ouvia ela falar e, tipo assim, não vou fazer o que você está falando. Era, né, desde coisas básicas, assim, de a gente reformar as primeiras unidades. Uma vez a gente teve que chamar o pai dela, para o pai dela falar as mesmas coisas que ela estava falando, por aí sim a galera executar. E até questões mais sérias, né? Então, quando a gente sentou, a primeira vez, assim, eu lembro que aconteceu numa reunião algo, né, uma situação mais machista. Voltando nessa ingenuidade, eu falei com a Lu, acho que foi machismo isso aí, hein? Eu acho. Então, e era assim, né? Esse ponto de que a mulher tem que falar 7 vezes até ela ser escutada em comparação com o homem. É verdade. Mas eu acho que essa ingenuidade até ajudou a gente no início, porque a gente ignorava algumas coisas. Vamos embora, tá? Você não está escutando o que eu estou falando? Deixa eu falar de outra forma. E a gente foi, né? Aconteceram algumas situações chatas, já sentei na mesa para negociar. E assim, né? Quando as situações ficam mais calorosas, né? Então, a gente empreende, é como um filho, né? E aí você defende aquele filho ali com unhas e dentes e realmente, algumas horas, a emoção vem à tona. Eu sou uma pessoa bem emotiva. E nessa mesma negociação, tinha um homem, né, um dos homens da mesa, ele começou a mudar o tom de voz, e aí, no caso dele, são práticas de negociação, é uma ancoragem. E aí, no mesmo tempo assim, que eu fiz a mesma coisa, Samila, você não envolva seus sentimentos, você está sendo emotiva. Foi muito nítido. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, a gente já sentamos em cadeiras, em mesas, né, com muita cabeça branca ali, com anos de mercado, enfim, tivemos que ter um jogo de cintura. Esse é o primeiro ponto, né? Mas eu acho que tem um segundo ponto também, que tem muito exemplo legal de mulheres empreendedoras. Quando eu fiz o Founder Institute, a turma tinha 15% de mulheres e agora as turmas têm 50%, às vezes até mais mulheres do que homens. Tem pouco tempo, a Farmi, 5 anos, mas eu vejo uma evolução absurda de lá para cá. Então, tem muitas mulheres que eu assim, me espelho e que eu coloco como não só mentoras, mas assim, com uma trajetória incrível. Não só mulheres que, Cristina Junqueira no Bank, né, Luísa Trajano, Magalu, mas tem gente aqui próximo da gente, né? A Mônica Hauck, por exemplo, da Solids aqui de BH. Enfim, tem muita mulher foda, muita mulher incrível que a gente pode se inspirar. E acho que sim, esse cenário está mudando. É assustador, mas eu acho que a gente está num caminho legal e nós temos que ser exemplos, né, para trazer ainda mais inspiração, a gente fazer benchmark uma com as outras, a gente trazer conexões umas com as outras e a gente conquistar esse espaço que é nosso de direito também. Né? Com toda certeza. Haneke, como que você acha que o comportamento masculino pode mudar para melhorar esse desconforto nas negociações, principalmente? Pois é, a gente fica chateado de ver que isso é uma realidade, né? Que situações como essa ocorrem, e algumas até piores às vezes, né? E os dados, como foram apresentados, que estamos longe, né, de mudar essa realidade, mas eu acredito que a forma de trabalho seriam em 3 frentes, né? Primeira, combate, né? O combate ao preconceito, combate a iniciativas machistas, como essa daí que foi apresentada. Então, a gente tem que combater essa mentalidade, né? Que é muito enraizada na nossa sociedade. Uma outra frente que eu acredito muito é o incentivo, né? A motivação e o espelho, né? Exemplos como o da Samila, de outras mulheres que conseguem, né, executar o seu negócio, tocar, fazer acontecer, fazer a diferença. Eu acho que isso é muito importante para mostrar
que é possível, né? Que a gente, que todo mundo que tiver o esforço, tiver a oportunidade, também pode conseguir alcançar esses objetivos. E uma terceira frente seria um incentivo, né? Incentivo efetivo a iniciativas como essa, como a sociedade, né? A sociedade de inovação apoiando por iniciativas para apoiar essas empreendedoras, né? Para apoiar que situações como essa se repitam cada dia mais. Muito bom. Bom, o tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos chegando ao final, já no nosso último momento. Eu queria colocar aqui algo que tem acontecido no mercado, não só nas questões de negócios, mas a gente hoje fala-se muito de diversidade e inclusão. Em alguns momentos, eu temo que essa fala e que essa bandeira seja só mais um modismo e que passe com o tempo. Sinceramente, eu tenho um pouco de receio com relação a isso. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, estamos falando de incluir pessoas trans, pretas, albinas, pessoas que têm algum tipo de limitação de conhecimento, mas pessoas também que não receberam ou que tiveram a oportunidade de estar sentada naquele banco de universidade. Eu, como fruto da favela, sei muito bem e senti na pele que, quando se nasce na periferia, de longe, a gente já sabe quais são as oportunidades que nós não vamos ter. E são muitas. A gente vive num espaço chamado escassez. Mas a gente tem uma ferramenta de gestão muito forte chamada se-viração. A gente se vira com o que tem e, de repente, nasce um negócio dentro da favela e nasce uma potência dentro da favela. E, na favela, a gente não olha quem é preto, quem é branco, se uma pessoa tem alguma limitação. A gente quer que aquela galera se junte, porque algum resultado vai vir e vai ser bom para todo mundo. Na verdade, a gente fala, vai ser bom para geral. Vamos fazer o corre com a gente, porque vai ser bom para geral. Então, trazendo isso para o universo, e esse ecossistema falado empreender, chamado empreender, com essas inúmeras discrepâncias, né? 99% de homens, 98% são brancos, 70% estão investindo a partir de uma herança, a partir de uma empresa que a família já tinha, e a gente nasce ali do nada. Dentro desse universo necessário e dolorido hoje da diversidade e da inclusão, como que você, Samila, e você, Heineken, enxergam isso já dentro da empresa de vocês, que hoje eu não vou chamar de pequena empresa, não. Eu já vou falar ali de algo bem grande, com possibilidade de trabalhar a diversidade e inclusão de maneira mais efetiva. Gente, lembrando que falar é uma coisa, fazer é outra. Na prática, a gente tem visto e observado pouquíssimos resultados. E olha que eu transito em muitos lugares, os resultados são demorados demais. Né? Então, eu queria saber de vocês, qual é o olhar que vocês têm com relação à diversidade e inclusão na prática? Acho que você colocou super bem. Falar é fácil, fazer é complexo. Por mais que a gente admire e veja acontecendo em outras empresas, né, implementar não é uma coisa banal, né? Inclusive, o time tem que estar preparado, né? A gente precisa de ter algumas práticas internas para que as pessoas também entendam o quanto que é importante a diversidade, enfim. A Farmi ainda está naquele 58% que não tem um time tão diverso quanto poderia ter, mas é fato, isso é um fato, né? Tem diversos estudos que falam que times com diversidade faturam mais. Eles tracionam mais o negócio. Então, assim, não é nem porque é uma coisa bonita, porque traz mais resultado para a empresa, né? Eu vejo isso como algo crucial. A gente não tem um time mais diverso hoje que a gente gostaria de ter. A gente entrou até com uma liderança nova agora, e a gente tem a metodologia de OKR, né? Um dos OKRs dela para o ano é a gente estruturar essa diversidade interna. E assim, acho que é muito claro, né? Quando a gente tem uma discussão mais estratégica em que diferentes pessoas tiveram diferentes vivências, aquela discussão fica muito mais rica, né? Senão, a gente fica naquela mesmice ali em que a gente sempre conclui o mesmo ponto de vista e que a gente tem opiniões muito similares. E é fato que, quando a gente tem pessoas vindas de diferentes lugares com diversas experiências, né, o negócio, por si só, ele se beneficia de forma enorme. Então, é algo que a gente ainda não implementa como gostaria, mas eu admiro e a gente quer muito fazer acontecer.
A Lume está nesse mesmo caso, né? A gente, como startup, empresa nascente, né? Apesar de estar fazendo coisas grandes aí, mas é uma empresa pequena ainda, com poucas pessoas, né? E a gente fica atolado no dia a dia aí com a tentativa de se manter, sobreviver, entregar as coisas que a gente prometeu, né? E acaba deixando passar e não dando tanta urgência, né? Para políticas como desse tipo, né? Mas o que a gente tenta, assim, já conseguiu implementar dentro de 3 frentes, né? Que é o combate ao preconceito, isso a gente tem muito forte dentro da empresa, é uma coisa que é monitorada e a liderança, né, dentro da empresa, ela tenta dar o exemplo e combater esse tipo de atitude, né? Outra frente seria tentar inspirar, né? Inspirar pessoas que, assim, a gente saiu do nada, né? Só tinha um conhecimento, então conseguimos fazer, conseguimos correr atrás, conseguimos fazer acontecer, né? Montar uma empresa e fazer uma empresa tecnológica de sucesso até então, e mostrar que isso é possível também para outras pessoas. Acho que isso é bacana, é importante, e estamos deixando a desejar na efetivação de políticas, né, de políticas de inclusão dentro da empresa, como, por exemplo, com criação de vagas específicas, né, para pessoas de minorias. Isso é uma coisa que está no planejamento, mas a gente ainda não conseguiu efetivar, né, devido à correria aí de sempre que a gente fica lutando contra. Mas vocês vão conseguir. Bom, pessoal, finalizamos o nosso painel, mas é claro que eu queria aqui fazer uma provocação, Samila. Eu queria que você falasse aí uma palavra de estímulo para quem está no banco de uma universidade ou quem tem o sonho de empreender, né? Os desafios são muitos, mas qual a palavra que hoje reproduz a Samila enquanto empresária? É uma palavra que eu, às vezes, repito bastante, que é execução. Então, acho que ela traduz muito da história da Farmi, da minha história. Eu, como uma pessoa exigente que sou, muitas vezes sei como que a gente fica travado, né? Em entregar alguma coisa, a gente nunca acha que está bom, a gente nunca acha que vai realmente resolver a dor de uma pessoa ou que aquela entrega não tem a qualidade, né, como a gente gostaria. Não interessa, executa, vai e faz. Faz, entrega um pouquinho aqui, um dia, um pouquinho no segundo dia. As coisas automaticamente vão acontecendo quando a gente vê vender uma empresa depois de 5 anos. Não, mas brincadeiras à parte, a gente traduz muito a nossa história nessa execução de que não sabia o que ia vir pela frente, mas foi indo para a rua, foi fazendo pesquisa, foi procurando pessoas, procurando conexões, que a gente realmente conseguiu construir tudo e tem muito orgulho aí da trajetória. Então, fazer mesmo, executar. Fazeção? Hanik, qual que é a sua palavra? Acho que seria foco, né? O foco, é difícil a gente manter um foco quando a gente está começando um negócio, né? Tem conta para pagar, você tem carreira acadêmica para dar conta, mestrado, doutorado, né? Estando dentro de uma universidade, artigo para publicar, né? Família, vida pessoal. Então, eu acho que é fundamental para fazer um negócio de sucesso que a gente tenha foco no objetivo, né? E traçar esse caminho do que precisa ser feito para chegar onde a gente quer. Então, foco, eu acho que é uma das coisas fundamentais para executar um negócio de sucesso. Então, execução e foco, e a minha palavra é inclusão. Antes de diversidade, eu quero falar de incluir em todos os sentidos. E, ainda assim, faço um convite a todos vocês que estão aí sentados nessas cadeiras, aos mestres, doutores, diretores, a todos vocês, que oportunizem para a favela ocupar o banco das universidades também, que oportunizem para os negócios de favela receberem um investimento também. Às vezes, não 20 milhões. Para um pequeno negócio de periferia, 10 mil faz a diferença demais, e ele puxa mais um tanto de galera que faz o negócio crescer. Então, é inclusão efetiva em todos os espaços. O FMG dentro das periferias, esse é o convite. Muito obrigada por todos vocês estarem presentes aqui e obrigada por dividirem comigo esse espaço e comemorar, junto com o Carlos e a galera da Fundepar, esses 10 anos. Daqui mais 10 anos, como que será que a gente vai chegar aqui, hein? Vamos pensar. Grande abraço, gente. Obrigada. Muito obrigada, Samila, Hanik, Juliana.
Convido vocês a continuarem acompanhando da plateia. Chegou o momento de conhecermos o que a Fundepar, de conhecermos um pouco mais, né? O que a Fundepar tem feito nesses 10 anos de história e também de conhecer como essa Fundep Participações vai escrever um novo capítulo, desta vez com um programa de investimentos voltado para as tecnologias sociais. Carlos Lopes, diretor executivo da Fundepar, convido que tome seu lugar aqui no palco. E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Primeiro, assim, vou começar agradecendo aqui Juliana, Samila e Rani, que o painel foi excelente, né? A gente tentou trazer pessoas que acho que pudessem representar o que a gente tem feito e o que a gente quer fazer, né? Que representasse, e eu não podia esperar um resultado melhor. De verdade, eu achei que foi muito, muito bom. E aí perguntaram se eu estava nervoso, eu falei que acho que agora eu acabei de ficar, depois do que vocês fizeram aqui, entendeu? Mas e também pedi para vocês para ter só um pouco de paciência comigo, uns poucos minutos, entre 30 e 1h30, a gente termina aqui, como se fosse aquela aula final, né, todo mundo esperando para ir para o almoço. Mas vamos lá, pode começar para mim. Muita coisa do que eu vou trazer aqui já foi, inclusive, apresentada. Eu começo trazendo 2 dados, tá? Quando a gente olha a posição do Brasil no ranking global de inovação, nós estamos falando que o Brasil ocupa a posição 54. E quando a gente olha para a posição do Brasil no ranking de publicações científicas, nós estamos falando da posição 14ª posição. Eu não vou tratar aqui se é importante, se é interessante, qual que é o valor, se está bom, se está ruim. Quero chamar a atenção para o gap que existe entre uma e outra, para a diferença de posição. Isso é uma coisa que a gente sempre entendeu que, como foi dito aqui na abertura, a gente tem muito mais capacidade hoje efetiva de publicação científica do que de transformação em inovação. Então, a gente vê desde sempre que há um potencial represado de geração de novas tecnologias e novas empresas. E é nesse cenário que a Fundepar foi criada, para tentar, porque a gente entendeu desde o princípio que investir em empresas de base tecnológica de origem acadêmica era uma ação que pudesse destravar o potencial que aí está. Pode passar. A gente não pode esquecer o lugar onde estamos agora, né? A UFMG. Não vou trazer todos os números, porque todo mundo já conhece da relevância, mas nós estamos falando de uma das melhores universidades do Brasil, com uma capacidade de atuação, de extensão e de impacto. Nós estamos falando de 5.000 pessoas que são impactadas, e que também tem sido reconhecido ultimamente como uma universidade empreendedora. O outro ponto, né, que a gente tem que ressaltar é a competência de atuação da Fundep. Nós estamos falando de uma das principais, uma das maiores fundações de apoio, e que só em 2022, né, fez a gestão de mais de 3.661 projetos. Então, são 3.661 atividades de pesquisa e desenvolvimento que têm o propósito de entregar resultados. E a Fundep tem feito isso há 47 anos, surgiu como Universidade Federal, como a fundação de apoio da UFMG, e a gente vê que tem desempenhado esse papel. E eu trouxe essas informações aqui só para deixar claro que é nesse cenário que a Fundepar foi criada, e é nesse cenário que ela vem atuando nos últimos 10 anos. Como que a gente tem atuado nesses últimos 10 anos? Chama atenção aqui, a gente começa, como foi dito, por um programa de investimento exclusivo para investir em empresas de base tecnológica da UFMG, e que termina com um fundo de investimento em participações, o FIP Seed for Science, que é uma evolução do programa que tem a função de investir em empresas de base tecnológica nos primeiros anos de vida. Pode passar para o próximo? Como que a gente tem feito? Ao longo desses 10 anos, a gente já impactou, então, mais de 5.000 empreendedores por meio de 20 programas de aceleração.
nós já efetivamos 57 investimentos em empresas, um capital sob gestão, que é uma métrica para gestores de fundo de investimento, de mais de 80 milhões. Tudo isso foi feito por meio de 3 veículos de investimento. E para quem começou especificamente investindo na Universidade Federal de Minas Gerais, hoje nós já temos investimento em 8 diferentes estados em todo o Brasil. Especificamente do fundo do City for Science, o que a gente tem? A gente tem, até o momento, 12 empresas investidas, e é legal saber que essas 12 empresas investidas vieram de uma análise de mais de 2.200 oportunidades de negócio. Isso dá para a gente, pessoal, uma conversão final de funil de 0,5%, tá? Para a gente conseguir chegar em 12. Essas 12 empresas, elas, conjuntamente, o portfólio de investimento, ele tem faturamento do ano de 2022 de 28 milhões de reais, e esse faturamento ele tem crescido a uma taxa média anual de 59% a cada ano. Tá? Outros pontos que são muito interessantes de trazer é ali, hoje, no FIP City for Science, a gente investiu 23 milhões de reais, e cada R$1 nosso nas empresas foi capaz de atrair mais 1,65 de subvenção econômica. Como o Hanke ressaltou aqui, a importância de captar a subvenção econômica é uma característica de empresas de base tecnológica, então acaba sendo mais um indicador de como que as nossas empresas realmente estão trabalhando na fronteira do desenvolvimento tecnológico. E quando a gente fala de novas rodadas de investimento, fundos de investimento trabalham com uma escala, a Samila trouxe aí, de pré-seed, seed, anjo, são as sequências de investimento que as empresas captam, e uma também das métricas é entender o quanto de novas rodadas de investimento que as empresas captam. E as nossas empresas captaram mais 36 milhões de investimento, o que dá aí, a cada R$1 investido pela Fundepar, 1,56 de novos investimentos. E o último número, que é um dos números que eu gosto muito, esse portfólio também ele já gerou 220 empregos até hoje. Tá? E no vídeo estava lá trazendo, mas não fez a comparação, os empregos, o emprego formal no Brasil hoje, o dado de mestres e doutores em emprego formal é de cerca de 1,1% no que foi feito como a última pesquisa. O nosso portfólio, nós estamos falando de 34%. Pessoal, isso assim, esse número ele é exato e específico, que mostra que investimento nesse tipo de tecnologia transfere mão de obra qualificada da universidade para o mercado. Então, é um número que a gente fica muito feliz de poder apresentar para vocês. Próximo. A gente está falando do portfólio, algumas das empresas, eu vou passar por algumas aqui só para vocês verem a diversidade dessas empresas. Vou começar por uma empresa de origem da UFMG, a Kunume, do professor Nívios Viviani, que trabalha com ciência da computação e inteligência artificial para desenvolver, para trazer solução para diversas áreas. Vou falar da Tarvos, que tem armadilhas automáticas e inteligência artificial para fazer monitoramento e controle de praga. Nominalmente, agradecer a presença do Andrei, que está aqui, que é o criador e o responsável, né, o empreendedor da Tarvos. Tem também a FabNS, que é soluções para caracterização de nanomateriais, que é uma spin-off do LabNS aqui da UFMG. Também agradecer aos empreendedores que estão aqui, Taiguara e Hudson, acho que o Cassiano não. Então, obrigado aí pela presença. Isso é para exemplificar o quão diverso é o nosso portfólio. A gente pode destacar aqui que a gente tem empresa de alimentação plant-based, a gente tem a Selva, que faz cultivo celular de gordura, pode passar. E só, além da Lume Robotics, que o Hanke já apresentou, por exemplo, também a Moia, que o empreendedor também saiu aqui da UFMG e se propõe a fazer eVTOLs de alta capacidade. Estou falando de veículos elétricos não tripulados, com decolagem e aterrissagem vertical, que também vai revolucionar o mercado de transporte na área. Não vou passar por todas, pessoal. Nosso portfólio vocês encontram no nosso site, vocês podem visitar, e qualquer outra informação a gente está disponível para passar para vocês, só para vocês entenderem tudo que a gente tem apoiado nesse tempo. Pode passar, Miriam. Bom, alguns aprendizados, e está muito alinhado com o que foi dito aqui. Apesar de a gente ter visto a evolução do mercado de investimento em startups, isso é claro, né, principalmente nos últimos anos,
a gente tem muito pouco fundo de investimento focado nas empresas no estágio inicial de desenvolvimento. E se a gente coloca a questão do diferencial tecnológico, eu diria que a gente não tem muito poucos, não, a gente tem raros. A Fundepar, ela talvez seja uma das únicas poucas, não vou arriscar dizer que é a única, porque tem um ou outro que às vezes também faz um investimento, mas nessa fase inicial a gente ainda precisa enriquecer o ecossistema com mais recursos, né? Pode passar. Acho que ficou claro com as falas do Hanek e da Samila que mais do que o dinheiro que a gente investe, né, os empreendedores na fase inicial eles também precisam de um capital mais paciente, né? Além do capital mais paciente, a gente precisa de dar um pouco mais de formação técnica, muitas vezes, né? Dependendo da área de origem daquele pesquisador ou daquele empreendedor, ele precisa se transformar um pouco em executivo, em gerente. Então, a gente tem que estar próximo das empresas e a gente tem visto que quanto mais próximo, mais a gente consegue aumentar a capacidade de execução daquele time empreendedor. Mais um. Muito se falou aqui também de consolidação de ecossistema. E, gente, para consolidar o ecossistema, para ter um ecossistema robusto, nós não estamos falando de atividades isoladas. A gente precisa de ter atividades conectadas, diversos tipos de estágios de investimento e de capacitação para o empreendedor, inclusive, entender algo que é muito necessário, que é o empreendedorismo como opção de carreira. Tá? Apesar da gente entender que hoje já evoluiu muito, quando eu comecei a empreender, a Samila falou de fazer canvas dentro da universidade, eu fiz o meu plano de negócio num CD. A gente tinha que comprar um CD que foi desenvolvido aqui no UFMG, que chamava Make Money, para você preencher os dados. Hoje é tudo muito mais ágil. E aí você precisa hoje dar o caminho para aquele empreendedor, para que ele entender qual que é o próximo passo, para ele orientar, para ele ter foco, para ele construir a trajetória dele de forma mais robusta e menos sofrida. Tá? Próximo. E esse é o mais óbvio de todos, mas a gente tem que dizer o óbvio muitas vezes, inclusive. As empresas que têm a origem em problemas, em soluções muito relevantes, elas têm uma maior chance de sucesso. Vamos passar. Aí, pessoal, qual que é o ponto? Deixando de olhar um pouco para trás, vocês já entenderam como que a gente foi criado, o que a gente tem feito? É muito claro para todo mundo que a gente vive em momentos de transição, né? Hoje é notório que modelos que eram usados já não se encaixam em diversas áreas, em todas as áreas. Então, é o mesmo para modelos de negócio. Tá? O crescimento econômico desordenado, sem preocupação, ele tem causado desde sempre, né? Ele leva à degradação ambiental e à degradação humana. E o último, a gente deixa destacado para vocês que não dá mais. É inviável que a sociedade continue trilhando esse caminho sem estar 100% alinhada ou preocupada com as questões socioambientais. Pode passar. Desde o início foi dito aqui sobre inovação e empreendedorismo. O centro do empreendedorismo, a gente está falando do empreendedor. E o empreendedor, né, é uma palavra que ela tem sido usada de forma muito simplista e muito diretamente conectada apenas, muitas vezes, no ambiente financeiro e econômico, que é a maximização de resultado daquela empresa para dar o lucro. E a gente aqui na Fundepar, a gente gosta de uma linha, tá, que trata isso de forma mais ampla. Então, a gente defende, a gente reproduz o conceito de que o empreendedor ele deve ser, principalmente, né, no século, nós estamos 2021, um agente de mudança e de transformação social. Último. E aí, pegando, né, resgatando o que o professor Jaime, inclusive, trouxe, pegando o espelho da UFMG, nós estamos falando de uma instituição que ela é abrangente e competente em todas as áreas de conhecimento. Então, a Fundepar ela não podia ficar restrita a uma área, as hard science ou as ciências duras, apenas para cumprir o seu papel. Então, com isso, hoje, pode passar? O que a gente tem aqui, convido vocês para conhecer, é que a gente está lançando oficialmente um novo programa de investimento em negócios de impacto. Tá? Nós vamos buscar empresas que tenham a sua proposta de valor
direcionadas a solucionar problemas sociais, tá, que estejam conectados aos 17, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente trouxe algumas áreas prioritárias que estão destacadas: saúde, moradia, mobilidade urbana, educação, transformação digital, acesso à justiça e defesa da democracia, redução do impacto ambiental, economia criativa e mudança climática, que a gente acha que representa bem o que nós queremos trazer. Mais um. E, além de encaixar nessas grandes áreas que a gente trouxe, é claro que a gente vai avaliar um monte de outros critérios. E, dentre esses critérios, a gente destaca a diversidade e a capacidade do time empreendedor. Até então, sempre foi avaliada a capacidade do time, mas é sempre a capacidade, então a gente está trazendo a diversidade para essa análise. Obviamente, o impacto socioambiental positivo que vai ser causado por essa nova startup, mas temos que lembrar que a gente está falando de um fundo de investimento, de um programa de investimento em negócio. Então, a gente também vai avaliar, né, os aspectos financeiros, o modelo de negócio, porque ele precisa preencher requisitos inerentes a esse tipo de empresas-alvo. Tá bom? Pode passar mais um? E aí, só para finalizar, a gente traz aqui um exemplo que o mesmo ecossistema que permitiu a nossa criação e a nossa atuação nos últimos 10 anos é o mesmo ecossistema que nos permite reunir essas pessoas e sonhar, entender que a gente tem a capacidade de se colocar como mais um agente no sentido de provocar essa mudança. Ninguém que passou aqui falou diferente disso. Acho que está todo mundo ouvindo isso o tempo todo. E eu fico muito feliz de poder ser o porta-voz aqui para vocês, de agradecer, né, ao apoio da Fundep, ao apoio da UFMG e cada um que tem feito parte dessa trajetória nossa que nos capacita. E hoje eu estava lembrando de uma frase que eu não pensava nela há muito tempo, que aí ela é mais ou menos assim, tá, gente? Vocês me perdoam, que é aonde as minhas habilidades encontram as necessidades do mundo, lá é o meu lugar. E aí eu fico muito feliz de trazer para vocês que eu acho que eu estou em um lugar onde eu posso trazer toda essa habilidade, esse conhecimento, enfim, de um propósito maior, e que venham mais 10 anos, que a gente consiga estar trazendo novas comemorações, novas empresas de uma forma mais abrangentes, em prol de um desenvolvimento da sociedade mais justa. E é isso. Último, só para agradecer, então, o presente de vocês. Meu e-mail está ali, caso vocês tenham interesse de buscar mais alguma informação. O QR Code direciona direto para a nossa página, para o nosso site, onde tem as informações a respeito do nosso portfólio e da nossa atuação. Foi rapidinho, né? Obrigado, gente. Neste momento, convidamos o professor Jaime Arturo Ramires, presidente da Fundep, e o diretor de gestão da Fundepar, Felipe Godoy, a retornarem ao palco para a assinatura do termo simbólico de lançamento do novo Fundo de Financiamento da Fundep, voltado para o apoio às empresas desenvolvedoras de tecnologias de impacto social. O Programa de Investimento em Negócios de Impacto tem os seguintes dizeres. Neste ato, oficializam a criação do Programa de Investimento em Negócios de Impacto, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, e a Fundep Participações S.A., destinado a empresas que promovam impacto positivo na sociedade, que tenham sua proposta de valor focada na solução de problemas sociais e estejam alinhadas com pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Serão avaliados critérios como a constituição e capacidade do time de empreendedores, o
o impacto socioambiental positivo gerado pela startup e o modelo de negócios, que deve demonstrar atratividade, eficiência e viabilidade financeira. As áreas prioritárias de investimento são moradia e mobilidade urbana, saúde, educação, mudança climática, economia criativa, transformação digital e redução do impacto ambiental, acesso à justiça e defesa da democracia. Belo Horizonte, 21 de junho de 2023, assinam pela Fundep o professor Jaime Arturo Ramires e pela Fundep Participações S.A., Carlos de Oliveira Lopes Júnior e Felipe Moleda de Godoy. O escopo do novo fundo de investimento foi construído com a participação da comunidade acadêmica e integrantes do terceiro setor. Desta maneira, queremos registrar e agradecer o apoio de professora Licínia Correia, pró-reitora de Assuntos Estudantis da UFMG, professora Mônica Ribeiro, pró-reitora adjunta de Ação Cultural, professor Gilberto Medeiros, diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, CTIT, professor Maurício Campomori, diretor da Escola de Arquitetura, professor Hugo Gama Cerqueira Filho, professor da Faculdade de Ciências Econômicas, professora Benigna Oliveira, assessora especial da Reitoria, Flávio Barbeitas, professor da Escola de Música da UFMG, Roberto Andrés, professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Simaira Nonato, professora da Faculdade de Educação. Também integrantes do terceiro setor. Passo a palavra, neste momento, ao professor Jaime Arturo Ramires para as suas considerações finais e encerramento do evento. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos que nos visitam, todos da comunidade acadêmica, a nossa sociedade, Carlos Godoy aqui do FUNDEPAR, colega. Enfim, creio que estamos todos de parabéns, temos muitos motivos para celebrar os 10 anos e a semente está lançada para novos desafios. Tenho certeza que daqui a 10 anos teremos novas histórias para contar. A Fundep continua sendo e continuará sendo a Fundação de Apoio da UFMG, atenta aos seus desafios. São os desafios do nosso tempo que nós temos que resolver. É isso, muito obrigado mais uma vez. Convido a todos. O que nós teremos agora, Tassi? Um encontro com um pequeno brunch para a gente fazer negócios. Aqui fora, na antessala, onde foi servido o café da manhã. Muito obrigado, está encerrado. Vamos lá conversar mais um pouquinho.